Olá! 8 de março marca o Dia Internacional da Mulher, uma data que relembra a luta das mulheres pela igualdade de gênero em todo o mundo. A data foi oficializada pela ONU em 1975, mas ainda hoje as mulheres continuam enfrentando diversas barreiras sociais, principalmente em áreas consideradas predominantemente masculinas. E aqui na UFOP, o projeto O Lugar de Mulher é na Ciência busca transformar esse cenário por meio de ações que promovam a equidade de gênero na ciência. A Clarissa Rodrigues, que é coordenadora da iniciativa e professora do Departamento de Química da UFOP, explicou que as atividades ressaltam o papel das mulheres tanto na história quanto na atualidade. Confira. Bom, a gente tem trabalhado muito da questão do ponto de vista histórico, de pensar em algumas mulheres ao longo da história que elas não estão nos livros didáticos, elas não são muitas vezes lembradas, apesar da gente ter mudado um pouco essa situação, mas então do ponto de vista histórico, mas também de trazer alguns debates mais recentes, né? Então a gente trabalha com mulheres da química, da física, da biologia, da paleontologia, das geociências, mas também a gente traz professoras da instituição e professoras de outras instituições que trabalham em alguma área específica e que vão mostrar ou discutir com a gente essas questões de gênero naquela área específica. Por exemplo, nós tivemos já a presença aqui da professora Cristiane, lá do DGEL, em que ela vai falar do projeto Geomamas, né, que é uma questão bem interessante. Nós temos as professoras, já tivemos edição com a professora da farmácia, André, que ela trabalha com essa questão também de gênero na farmácia, na história da farmácia, a professora Andréia aqui da computação. Então a gente mescla um pouco um aspecto mais histórico com os dados mais recentes e com discussões mais recentes em relação a gênero e ciências. O projeto faz parte do PDIC, o Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência da Prace, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da UFOP, e aborda esses temas por meio das redes sociais e webinários. No entanto, de acordo com a Clarissa, a intenção é realizar cada vez mais atividades presenciais. A gente tem montado um painel aqui no ICEB, a gente apresenta trabalhos em eventos científicos. Então, recentemente, nós apresentamos no Encontro Nacional de Ensino de Química o resultado do nosso trabalho, mas a gente já fez roda de conversa aqui no ICEB, mostra de filmes, então depende muito da dinâmica de cada edição. Eu pretendo uma outra edição em que a gente tenha mais a presencialidade. A gente tem trabalhado com webinários, porque o projeto, apesar dele ter bolsistas, não tem um financiamento, como é, por exemplo, de material e etc. Então, nem de trazer pessoas. Então, algumas professoras convidadas de outras instituições, a gente trabalha com webinários. Eles fazem parte de um módulo de formação de professores, que chama MIF, que é oferecido em todos os cursos de licenciatura. Então, mescla um pouco isso. E aí, essa questão dos webinários, participam não só os estudantes do MIF, mas também é aberto à comunidade. Mas eu tenho sentido falta dessa questão da presencialidade. Então, numa possível próxima edição, de fazer mais atividades dentro da instituição, porque essa questão ela atinge muito as estudantes, né? Apesar dos avanços que nós tivemos, nós ainda temos questões muito importantes para serem discutidas e a presencialidade contribui bastante nisso. De acordo com o relatório Em Direção à Equidade de Gênero na Pesquisa no Brasil, divulgado em 2024, a participação de pesquisadoras em publicações científicas no Brasil cresceu de 38% para 49% nos últimos 20 anos. E para incentivar ainda mais o interesse de meninas e mulheres pela ciência, o projeto mantém suas atividades abertas a todos os públicos. É aberto a todo mundo, né? A gente já teve participação nos webinários, a gente tem a participação de pessoas de outros estados, de pessoas da instituição, muitos estudantes da UFOP. Depende muito da temática, né? Nós teremos uma edição, por exemplo, um próximo que vai ser sobre a representação das mulheres nos museus de ciências. É uma pesquisa que foi coordenada pela professora Ana, lá da Museologia, com uma outra professora, Manuela, que hoje é professora substituta. Então, geralmente, quando a gente tem esses eventos com uma temática mais específica, participam mais pessoas, inclusive ligadas àquela área. Mas é aberto a toda a comunidade, por isso que a gente tem trabalhado com a divulgação nas páginas da UFOP, né, na agenda da UFOP, porque isso atrai pessoas. Nas questões presenciais também, quando elas são abertas, a gente tem a participação da comunidade toda, seja técnico administrativo, seja estudantes da graduação, da pós-graduação. A gente
pretende também avançar um pouco mais para formar para os professores da rede básica da região, né? Então, mesclando isso um pouco com o papel de extensão que esse projeto faz. Apesar de não ser um projeto da Pró-Reitoria de Extensão, ser da praça, ele tem trabalhado também com essa vertente extensionista. Dados como esse reforçam a importância da luta das mulheres para ocupar com igualdade seu espaço na ciência e em todas as áreas. Por isso, o Dia Internacional da Mulher não deve ser lembrado apenas em 8 de março, mas ao longo de todo o ano, como reforçou a professora. Eu acho que o dia 8 ele é emblemático porque há uma noção assim, vamos parabenizar as mulheres, mas o que a gente tem trabalhado é que isso se coloque no dia a dia, né? Então, a gente, na verdade, no dia 8, reforça que é um dia de luta, não um dia de flores, não um dia de bombom, não que a gente não goste disso, mas isso deveria ser uma prática cotidiana. Então, o que a gente pretende é dar mais visibilidade para essas questões, mas a questão de trabalhar o projeto no dia a dia, nessa discussão de como que essa discussão de gênero e ciências, né? Porque a gente está discutindo em ciência em geral, elas afetam, inclusive, nas estudantes de graduação. A gente tem uma entrada hoje na UFOP. A maioria das estudantes são mulheres, mas quando a gente vai avançando, seja nos cursos, seja na pós-graduação, essa quantidade de mulheres vai diminuindo. Então, não adianta nada a gente ter um dia único no ano para dar visibilidade para isso, se a gente não trabalha isso no dia a dia e como que isso interfere, inclusive, nas salas de aulas dentro da instituição. E olha só, todas as ações do projeto Lugar de Mulher é na Ciência são divulgadas por meio do Instagram @pedic.ufop. Nele você também pode acompanhar as atividades realizadas pela iniciativa, além de publicações interativas que ressaltam a presença feminina nas áreas científicas. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.